No silêncio desta sala está o meu segredo. Cedo à tentação de o guardar mais um momento, porque enquanto o segredo fica, é como se não fosse, como se não fosse. Embora a culpa insista, persiste a força de guardar a teu lado medito na melhor forma de dizer que os frutos do nosso amor não se podem colher, mas não está certo, não podia acontecer. Estávamos tão perto, chegar à praia para morrer. Triste e estranha sensação. Um homem sem função, sem continuação. Sangue do meu sangue, não te julgarei, querida, se o teu coração ao amanhecer se encolher ao mover, vais partir em busca da vida, destruído sorrirei na hora da despedida, destruído sorrirei. Vamos começar pelo disco novo, não é? Portanto, inevitável. Por exemplo, por exemplo. Foi isso que nos trouxe aqui. Estás a gravar aí? Ah, ok. É só para... Já está tudo ok, certo? Pronto. Ok. Está quebrada a quarta parede? Ah. Disco novo, BPM. Eu gostava de saber o porquê do título e de onde é que ele surgiu. O título surgiu aqui no andar de cima, quando eu estava a tentar dormir e não conseguia, tentar arranjar um título para o disco, e comecei a pensar no elemento que une a vida e a música, não é? Que são estes batimentos por minuto, os batimentos por minuto do nosso coração, que nos fazem respirar, nos fazem andar do ponto A para o ponto B, e os batimentos por minuto da música, enquanto pulsação que dá vida à música e que dá ritmo à música. E obviamente tinha já esta ligação com a sigla BPM, de experiências no hospital, de muitos exames que eu fazia, não é? Eletrocardiogramas ou como é que se chama isto? Ecografias do coração, pronto. Ecocardiogramas, muito obrigado. Ecocardiogramas, eu devia saber isto melhor que ninguém.
E havia sempre um monitorzinho onde punha lá BPMs, que era uma coisa que era muito familiar para mim da música, do metrónomo, não é? E então sentia sempre uma espécie de sensação de familiaridade com aquilo. Não há problema, a BPM está tudo bem, não é? Há um bocadinho de música nesta experiência horrível de hospitalar, pelo menos há um elemento musical no meio disto. Então pronto, olha, como as canções são as minhas canções, são os meus batimentos por minuto, resolvi chamar assim BPM ao disco. Os 2 discos anteriores são discos são uma espécie de emulação de um concerto ao vivo, não é? Nós somos músicos de jazz, um quarteto de jazz, que assim como vai a um concerto tocar, vai ao estúdio tocar, e era uma espécie de imitar aquilo que acontecia num concerto, e a proposta deste terceiro disco era precisamente fazer um disco de estúdio, com tudo o que isso tem de pré-preparação, pré-produção, arranjos organizados, escritos, as canções isso organizadas e com uma coerência sonora através das canções. Menos improviso, é isso? Hã? Menos espaço Menos para improviso, sim, menos espaço para o improviso e uma coisa assim mais controlada, e com muito espaço para overdubs e pós-produção. Nós gravámos muita coisa, muitos teclados em pós-produção, fiz muitos coros, que é uma coisa que eu nunca tinha feito nos discos. Gravei muitos coros, gravei muitos ambientes sonoros, copiava tracks da guitarra. Há uma canção que tem tipo 7 tracks de guitarra. Basicamente era um bocadinho uma Disneyland para o produtor experimentar coisas, experimentar o reverb da guitarra noutro instrumento qualquer. E tentar fazer um disco de estúdio e tentar aproveitar o estúdio já que tínhamos que estar lá, não é? Mas porque vocês foram para a França gravar, gostava de saber para já porque é essa opção. Essa opção de gravar fora é uma consequência da opção da escolha de gravar um disco como disco de estúdio, não é? Se gravássemos aqui, gravávamos em 2 dias, e depois de repente ao terceiro dia o baterista tem que ir buscar a filha à escola, o guitarrista descobre que a mulher afinal tem um amante, então que não pode gravar naquele dia, sei lá, há sempre 1000 coisas que podem acontecer se gravas em Lisboa. E ali em França nós estávamos completamente focados no disco, e estávamos sempre todos juntos a dormir na mesma casa, almoçávamos juntos, fazíamos passeios no bosque juntos, e eu acho que tudo isso, todos esses rituais de amizade contam na hora de fazer música, não é? Quando começa a gravar, eu acho que todas essas vivências que experienciamos juntos contam na hora de fazer música. Acabou por ser uma espécie de um retiro musical da própria banda. Um retiro em que todos estávamos com o foco de fazer o disco e de ter ideias frescas para o disco e sem estímulos exteriores. Quanto tempo é que tiveram lá? Tivemos lá 6 dias e depois ainda gravei muitas coisas em Barcelona e aqui em Lisboa também. 6 dias no estúdio? 6 dias, França, sim. Ok. Ou 5 dias talvez, já não sei. 6 dias. E depois, porque é que ainda foste gravar mais coisas em Barcelona e etc? Eu se pudesse ficava naquele estúdio um mês. O problema é que aquilo é caríssimo, percebes? Okay. Portanto, o Léo, que é o produtor e co-compositor das canções, ele vive em Barcelona e ele tem um estúdio lá. Então fizemos muitas experiências lá, porque não temos que pagar a ninguém, estamos no estúdio do Léo, e experimentávamos coisas que nunca vamos usar, muitos efeitos sonoros muito loucos, e acabámos por gravar muitas coisas lá, e até a voz da minha cantora preferida de todos os tempos, que é a Sílvia Pérez Cruz, foi lá gravada. Muito bem. Portanto, Nós a seguir já vamos falar um bocadinho mais sobre o Léo, mas antes, já que estamos aqui a falar só sobre o disco, agora vamos ter concertos de apresentação. Eu não sei, tu há quanto tempo é que tu não tocas ao vivo? eu toquei sempre muito, tocando, sim. mesmo durante aqui esta fase Fui estranha. sempre tocando, tive sorte, fui tocando quando de Itália de repente abriu as portas um bocadinho, fomos tocar a Itália. Okay. Antes de Espanha estava a passar uma boa fase, fomos tocar a Espanha. Tocámos na Lituânia e tocámos aqui em Portugal quando as salas estavam abertas. Okay. Mas não toquei como gosto de tocar, que é tipo 4 vezes por semana. Mas sou um privilegiado e toquei bastante. Ok, Yeah. muito bem. Sendo assim, voltemos ao Léo. Ele produz o disco, participa nas composições. Como é que foi a escolha do Léo? Foi uma consequência óbvia de tu teres um disco novo para fazer? O Léo eu conheci-o em 2010, quando estávamos a estudar jazz na escola de jazz, e eu conheci-o e ele é uma pessoa muito, muito diferente
Ele é é uma pessoa muito racional, muito terra a terra, muito organizado, e de repente nós criámos uma amizade muito próxima por eu ser muito diferente, não é? É o yin e o yang, e eu sou bastante diletante, talvez, não sei, aéreo, e então nós demos logo à partida muito bem, e ele desde cedo começou a forçar-me a compor. Eu não queria compor, eu gostava muito de cantar as canções do cancioneiro americano e as Billie Holidays da vida, eu gostava muito, não sentia necessidade de compor. E tanto ele como a minha irmã, curiosamente, estavam continuamente a dizer: pá, precisas ter a tua voz. O que é que tu queres dizer ao mundo, não é? Tu tens de ter uma mensagem também, não é? Não podes estar a cantar só coisas dos outros. E então comecei a ir ter com o Léo para um estúdiozinho que ele tinha na própria casa dele, numa cave, e ele fechava-me lá e a gente compunha lá assim de uma maneira um bocadinho forçada e contrariada. Eu comecei a compor canções. E então, isto em 2010 que nós nos conhecemos. E então a partir daí sempre fomos compondo juntos. Há 2 ou 3 canções no primeiro disco nossas, também 2 ou 3 no segundo disco, só que com este disco eu queria mesmo fazer todas as canções e compor todas as canções. É a primeira vez que isso acontece É mesmo? A primeira vez que isso acontece. Okay. Aconteceu porque quando eu fiz o projeto do Jacques Brel e a homenagem ao Jacques Brel, percebi que o que fazia com que a interpretação dele fosse tão intensa e tão real e tão visceral era porque as músicas eram dele, as vivências eram dele, ele cantava sobre as angústias dele, as alegrias dele, as coisas estranhas que lhe acontecem. Então, depois de fazer essa homenagem, pensei: ok, o próximo disco vou fazê-lo todo eu. E vou compô-lo inteiro, pá. Notas uma diferença na vontade com que interpretas as coisas, na maneira como te entregas às canções? Gostava muito de dizer isso, não é? Eu acho que ficaria bem se eu dissesse: pá, há uma coisa especial quando eu canto as minhas próprias canções, pá. Mas eu apercebi-me depois de ter composto tudo isto, pá, que eu gosto é de cantar. É-me indiferente se eu canto uma letra minha ou uma letra do Lupicínio Rodrigues, que foi escrita há 50 anos atrás. O que eu gosto mesmo é de cantar, pá. Desde que tenho 8 anos, não é? Portanto, a verdade é essa. E, por exemplo, aqui neste disco, em relação aos arranjos, há pouco estavas a dizer que havia menos espaço para improviso, que as coisas estavam muito mais arrumadas, mais organizadas. Foste tu e o Léo é que escreveram os arranjos mesmo para o disco todo, ou houve intervenção da banda? Houve algumas canções que nós tínhamos a certeza do que é que queríamos, e viemos para os ensaios e a banda de repente dava sugestões que não eram óbvias para nós e que funcionavam. De repente estou-me a lembrar do Bom Vento, que é a última canção do disco, em que o arranjo não tinha nada a ver com aquilo, e a banda começou a sugerir coisas, e nós gostamos de fingir que temos uma banda democrática, embora eu seja o líder autoritário, e digo: essa ideia está boa e tal, e depois eu faço o que eu quero. Mas neste caso é verdade que eles contribuíram muito, e eles são muito musicais, por isso é que eu também toco com eles. São pessoas muito sensíveis e musicais e abertas a outro tipo de música também, não é? Como é que chegaste à constituição desta banda? Eu não sei se vocês já tinham tocado todos anteriormente. O contrabaixo e a bateria, o André Rosinha e o Bruno Pedroso, já são da minha banda desde 2013, 2014. Mas a meio do ano passado o Júlio Rezende, que era o pianista, saiu da banda para se dedicar ao projeto dele, e eu sentia isso como uma oportunidade de reformar o som, de procurar outro tipo de cor sonora, e já tinha tocado com o André Santos noutros projetos, na Quinta das Canções, que eu tinha feito com ele, e no Mutrama, que é uma banda de música tradicional madeirense. E adoro o timbre do André Santos, a cor da guitarra dele, as atmosferas que ele cria, umas camadas sonoras assim meio espaciais às vezes. E então eu já sabia que um dia que reformasse a banda que ele entraria, e assim foi. E o pianista, a partir do pianista da minha banda, é o Max Agnes, que é um sueco amigo meu que eu conheci em Estocolmo, muito maluco, e eu adoro isso, muito irreverente, rebelde no palco, e eu adoro esse tipo de coisas, com fogo no cu brutal. E então também chamei logo o gajo para a banda quando o Júlio saiu, mas ele teve uma ruptura de ligamentos e ligou-me 2 dias antes dos ensaios para o disco, e disse que tinha isto e que tinha que ser operado e que não podia gravar o disco. Eu estava no comboio de Lisboa para o Porto e tive um ataque de pânico ali entre Vila Franca de Xira e Santarém,
E depois lembrei-me de um pianista amigo, que é o Aben Rabadé, pianista galego, com quem eu já tinha feito projetos. Tinha feito um projeto de poesia galega do Lorca, tinha tocado também outras coisas com ele. E tínhamos tido uma boa ligação musical. Que isto da ligação musical é como o amor, não é? Encontras muito poucas vezes. De repente uma pessoa, como eu tive com o Júlio Rezende, de ligação musical direta, é raro, não é? Eu lembro-me que isso aconteceu também com ele e liguei-lhe e disse, estou desesperado, aconteceu isto e isto, será que tu podes vir gravar o disco para a semana? Não é? São 14 canções que tu nunca ouviste na tua vida. E o gajo disse, ok, então amanhã vou para Lisboa, e veio aqui e começou a aprender as músicas de manhã e ensaiávamos com a banda à tarde. Assim era a dinâmica, foi muito louco, mas ele é uma pessoa muito intensa e ele entrega-se a tudo também. Eu acho que nesse sentido somos parecidos, somos muito intensos emocionalmente. Eu lembro-me quando lhe mostrei o sangue do meu sangue, a letra, ele começou a chorar, eu achei isso bonito. Os músicos às vezes estão-se a cagar para a letra, tipo, vão tocar e quais são os acordes, não é? Eu achei muito bonito ele interessar-se tanto pelas letras e dedicou-se ao máximo a este disco, escreveu partes, lindas, escreveu uma parte. Há um interlúdio de piano no That Old Waltz que ele escreveu que ficou muito bonita. Eu disse-lhe, olha, é tipo isto, Debussy, Arabesque, faz assim uma coisa parecida. E ele fez uma coisa muito bonita. Então, na verdade, eu estou muito agradecido dele ter feito o disco. E agora o Max vai andar na estrada, mas eu acho que tive o melhor dos mundos, o mundo do Aben no disco, a gravar, e o mundo do Max ao vivo, não é? Esta irreverência dele, do momento e a espontaneidade que é só dele, não é? Muito bem. Na fase da composição, tu e o Leonardo estavam, quer dizer, ele está em Barcelona, suponho, não? Como é que faziam para afinar as canções, para concretizá-las, digamos? Olha, na primeira parte, nós fizemos uma residência juntos, no Alentejo. Depois rebentou a pandemia e ele foi para Barcelona e eu vim para Lisboa. E estava sozinho, porque a minha namorada estava ainda em Paris, eu estava aqui em casa absolutamente sozinho. E falávamos todos os dias pelo Skype, ligávamos o Skype às 3 e ficávamos a compor aqui no piano, ou eu mostrava-lhe letras que tinha feito durante a noite. E então todos os dias nos encontrávamos. E ainda bem que foi a única maneira de eu conseguir ter foco para compor um disco, foi estar confinado. Ok. Porque senão ia ter muitos estímulos exteriores da vida. Sim. Ok. Muito bem. Vamos mudando um bocadinho de assunto, tanto quanto sei, para um assunto que não te é assim particularmente querido. O quê? Eurovisão. Não me é querido? Não sei. Li algumas coisas recentemente em que havia algumas hesitações em relação a isso. Não sei. Daste bem com o estatuto que eu imagino que tenha ficado claro, não é? Aquele tipo que ganhou a Eurovisão. É uma plataforma como nenhuma outra, não é? Uma plataforma que me deu conhecimento mundial, instantâneo. Tipo, 200 milhões de pessoas a verem ao mesmo tempo uma pessoa a cantar. Não estou a ver outra plataforma assim tão instantânea de êxito, instantâneo como foi comigo, não é? De repente penso, até o Cristiano Ronaldo foi um bocadinho mais gradual, não é? A minha cena foi do dia para a noite. Eu não podia, hoje em dia estamos aqui a falar porque eu ganhei a Eurovisão, senão as pessoas se calhar ainda não se interessavam. E eu ia chegar lá, mas ia demorar um bocadinho mais tempo. Isso é o que me diz a minha amiga e ex-manager, Ana Paula, dizia-me sempre assim, a gente ia chegar lá, ia demorar 10 anos, estás a ver? E então nesse sentido eu só tenho gratidão hoje em dia em relação à Eurovisão, e se houve uma fase em que eu senti algum tipo de rejeição em relação a isso, era porque tive publicidade muito negativa. Não é muito simpático eu estar numa cama de hospital e ver umas notícias a dizer que eu estava prestes a morrer. Eu não acho muito simpático. Eu perguntava ao médico, isto é verdade? Isto diz o Correio da Manhã que eu vou morrer a qualquer momento? Ou ter os paparazzis a querer entrar no meu quarto de hospital, ou ter as pessoas a quererem tirar selfies quando eu tinha uma retenção de líquidos de 20 quilos. Isso aconteceu, pessoas entrarem no... Sim, tudo isto aconteceu. Portanto, quando eu tenho estas coisas da Eurovisão e da fama imediata, eu acho que é legítimo. Mas felizmente hoje em dia, como eu estou saudável, já não sou tão interessante, percebes? O gajo está saudável, agora é só músico. Tipo, era muito mais giro quando o gajo estava quase a morrer, podíamos vender muito mais capas.
E então, nesse sentido, agora só tenho a malta que gosta mesmo da minha música, que me encontra na rua e diz: gosto tanto de te ouvir, gosto tanto da canção E isso acontece muito? da Eurovisão. Sim, sim, sim. E com o resto da tua música para lá da canção da Eurovisão? Sim, eu tenho tocado há 3 anos, enfim, se não fosse a pandemia, eu Não, continuava estou a falar tocar. das pessoas a interromperem-te na rua. Ou Sim, continua sim. a acontecer. Quer dizer, aqui no bairro não, porque toda a gente já me conhece, mas sim, as pessoas hoje em dia abordam, mas com muita tranquilidade. Muito mais tranquilo do que na altura. Naquela altura foi uma loucura, imagino. Sim, as pessoas gostam da desgraça também, não é? Gostam Mas achas que foi muito por causa desse lado da desgraça iminente? Não, e da fama. Há pessoas que gostam de pessoas que me vinham ver porque eu era famoso, não era porque eu era músico, não é? Ok. Houve no dia 14 de maio de 2017, todo o país era o meu público, não é? Não havia uma pessoa que não gostasse de mim, em todo o país. Este gajo é o herói. E depois houve um filtro, e ainda bem, um filtro, porque é impossível agradar a toda a gente, e ainda bem que eu não tenho esse peso. Depois de repente comecei a dizer umas coisas que não faziam sentido com um herói nacional, não é? Mas de repente umas coisas que chocavam as pessoas, e eu fazia isso de propósito também. A tentar chocar as pessoas para rejeitar a adoração que as pessoas tinham de carneirada, não é? Uma espécie de teste de inconveniência, é isso? Sim, completamente. Sim. E também porque eu estava muito doente, então aquilo tudo irritava-me, não é? Aquela adoração que as pessoas tinham por mim, que era só uma adoração disso, de carneirada. E eu era muito... Estava muito doente e estava só a tentar respirar, estás a ver? Sim. E não conseguia porque as pessoas invadiam, as pessoas filmavam-me de longe como se eu fosse um macaco do jardim zoológico, estás a ver? Isso é chato. Especialmente quando estás muito incómodo com o teu corpo. Eu tinha uma barriga deste tamanho, estava todo chupado, tinha as mãos roxas. Se calhar não me apetece fazer uma selfie contigo. Estás a ver? Tu quando participaste na Eurovisão, já estavas bastante debilitado, certo? Sim. Como é que fizeste para aguentar aquela pressão? E imagino que o esforço físico também. Sim, eu não fiz nada voluntariamente. Eu acho que o meu corpo criou uma espécie de defesa em que eu estava só em dormência emocional. Eu não senti nada. Tipo, o que é que sentiste quando ganhar? Nada. O que é que sentiste quando viste os portugueses todos no aeroporto? Nada. Tipo, estava só em apatia, porque sempre à espera do próximo batimento que vinha, estás a ver se conseguia sobreviver. Portanto, eu acho que o corpo cria-te assim uma defesa. Se calhar se estivesse muito saudável também me acontecia, porque não é suposto uma pessoa de repente ficar famosa do dia para a noite, não é? Não é... Ou da noite para o dia que se diz, já não sei. Da noite para o dia, porque aquilo foi à noite. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que todo o ser humano, nenhum ser humano está pronto para uma experiência destas, não é? Então se calhar o corpo diz: espera aí, agora vamos te pôr aqui em stand-by intelectual. Então eu estava só assim. Quando me disseram que eu tinha ganho a Eurovisão, então, olha, ganhaste. E eu pensava: ok, agora tenho que subir aquelas escadas, são 6, 7, 8 escadas até ao palco. Como é que eu vou fazer? Espero não cair para o lado até lá, não é? Essas eram as minhas preocupações. Sobreviver, não é? E quando é que concretizaste na tua cabeça a dimensão daquilo que tinha acontecido? A vitória na Eurovisão? Talvez 2 anos depois, quando comecei a tocar na Europa. Quando fui a países tipo a Islândia e pessoas a cantar num português perfeito. A sério? Yeah. Quando fui à China e as pessoas cantavam o Amar pelos Dois em português. Acho que foi aí só que eu me apercebi, porque aí eu já tinha capacidades de apreensão deste tipo de coisas. Mas aí também já não estavas preocupado, ou pelo Com a menos tão saúde, preocupado exato. com a tua saúde. Já depois da operação e tudo, foi quando eu comecei realmente a perceber a dimensão daquilo e também a receber os louros daquilo, não é? Já com as pessoas muito mais tranquilas em relação a mim também, não é? Com toda a filtragem de um lado e do outro. Exato. Ok. Uma coisa que me deixa sempre intrigado é como é que tu fizeste para usar aquela camisola dos refugiados lá em Kiev? Quase que tive para ser desqualificado, porque aquilo não é... Não é suposto? Não é suposto, não se pode fazer promoção de nada. E eu dizer, então, mas se eu for com uma camisola que diz Adidas, está tudo bem, não é? Como eu ia para lá e aquilo é uma plataforma grande para todo o tipo de meios na Europa, e o problema grande que havia, e que há ainda, mas que agora também já deixou de ter graça, não é?
e já não se fala tanto, que é os refugiados. Eu pensei, então aqui está uma boa plataforma para eu falar sobre o grande problema que existe na Europa. Então foi isso que eu fiz, mas não sei, não considero nada assim de especial da minha parte. Eu acho que sou só uma pessoa empática, não é? Sim, mas é uma chamada de atenção importante. Sim, mas acho que não ajudou muito, tipo, eu acho que pelo menos mais alguém relembrou o assunto, talvez, que é sempre positivo, não é? Talvez, A mas minha seria questão é prepotente da minha parte pensar que mudei alguma coisa, ou que ajudei. Mas depois há um lado que eu acho especialmente talentoso, que é como é que fizeste para ludibriar a organização, de algum modo Eu iludi-la? não fiz nada, eu pus só a camisola e fui, eu não falei com ninguém. Ok. Mas eu era o rebelde, não é? Eu também alimentava isso, aquela cena que a gente falava um bocado de chocar as pessoas. Sim. Eu alimentei isso muito tempo, chocar as pessoas lá na Eurovisão também, fazia sempre o contrário do que era esperado. Como assim? Um exemplo, por favor. Não sei, que uma vez quis cantar a canção em inglês, porque estava farto de ensaiar. Eu não sou de ensaiar muito, a malta do jazz não ensaia muito. Os gajos tinham tipo 77 ensaios até a atuação, e um dia disse à minha irmã, bora cantar isto em inglês, faz-me uma letra do Amar pelos Dois em inglês. E ela fez, e eu estava no corredor, tipo, subir ao palco para ir cantar aquilo em inglês, para fazer alguma coisa diferente, estás a ver? E veio a Carla Bugalho da RTP e disse, Salvador, ouvi dizer que vais cantar em inglês, não pode ser. Se tu cantas em inglês somos completamente desqualificados no momento. Portanto, tivemos quase a ser desqualificados. Mas quase, no quase, ensaio? No ensaio, tipo, não, aquilo tem regras, tipo, não lembrou ao diabo. Uau. E se tu fizesse alguma coisa diferente, eras desqualificado. Mas pronto, então eu disse, ok, desqualificado também não apetece nada, não é? E então cantei em português. Pronto. Mas fiz um solo do meu trompete bucal. Foi o que aconteceu. Pronto. É uma variação. Yeah. É a variação possível. Tu quando ganhaste foste ácido, crítica em relação sobretudo ao pop mainstream, né? Falaste da música descartável. Eu queria te perguntar se achas que faz falta mais música com uma mensagem mais profunda, sobretudo nesse registro da pop mainstream. O que é que achas que faz mais falta a esse registro musical? Não sei, pop mainstream, de repente se um gajo pensar na Beyoncé é pop mainstream e Beyoncé é muito bom. Pop mainstream não significa que não é bom, só que o que acontecia ali na Eurovisão não era pop mainstream, era aquilo, não é? Eu acho que a música não é por ser pop ou não, a música que eu ouço todos os dias é pop. Agora, eu acho que há música que é honesta e música que não é honesta, que é feita sem honestidade e só na superfície. É uma música que nos dá doces, tipo é igual em todo tipo de artes, naqueles filmes ou peças de teatro fazem para agradar as pessoas e que não nos fazem refletir. Esse tipo de arte não me identifico, mas se calhar hoje em dia não seria tão radical, porque as pessoas podem gostar do que elas quiserem. Agora, a mim não me apetece ler um livro que meter todo o tempo, que esteja todo o tempo a dar doces, não é? E isto existe em todas as esferas da arte, não é? Mas se as pessoas querem ouvir isso, quem é que sou eu para dizer o que é que... Não é? Hoje em dia, se calhar, não faria esse tipo de discurso. Não sei. Mudaste muito. Nessa altura, não te esqueças que é aquilo que a gente falava há bocado. Sim. Período complicado, mas continuo a acreditar na boa música e na má música. A música que toca e a música que é feita com profundidade e com verdade e a música que é feita só de maneira artificial e de uma maneira estratégica. Não é? Pronto. Ok. Podemos dizer, portanto, tu hoje em dia és uma pessoa menos deliberadamente inconveniente. Continua a ser inconveniente, mas talvez mais cauteloso. Mas tu desligas isto e pronto, volta a ser inconveniente sem parar. Não é? Como una canción que se hizo vieja, me quitaste la ilusión. No susurres a mi oído el mismísimo sermón. Como un barco
a la deriva, que ha perdido su timón. Yo te espero en mi orilla, temiendo tu reacción. Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas. Es demasiado, es suficiente, insistes donde duele. Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este. Cuando venga la tormenta, juntos le haremos frente. Como un campo que se seca si le da de frente el sol. Van sanando mis heridas mientras habla el corazón. Como una canción que se hizo vieja, le descubro otro sabor. Cuando no le pido brillo, siento el alma del pregón. Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas. Es demasiado, es suficiente, insiste donde duele. Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este. Cuando venga la tormenta, juntos le haremos frente. Saca pa' afuera ese misterio que corra libre como liebre. Canto con todo pa' que baile según la sangre caliente. No tengo santos remedios, dicen que soy mal confidente, pero creo en la música para crear puentes. Vou arriscar. Não. Yeah.